Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso todas as terças-feiras, das 7h30 às 8h30 da noite, aqui na Rede Século XXI, esse nosso tão caro, tão querido canal de evangelização que há mais de 40 anos proclama o nome do Senhor Jesus, nesse instrumento tão precioso e tão indispensável como a TV. E que bom que você está conosco. A proposta do programa Eclésia é abordar assuntos de grande relevância para todos nós. Há vários programas, estamos sempre a desenvolver algum aspecto da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e depois fazer a aplicação para a nossa vida. Hoje o tema é de grande interesse pelo paradoxo que ele apresenta. Anuncio para vocês o tema desse programa: a paz de Cristo. Os anjos, no dia do nascimento de nosso Senhor, apareceram aos pastores nos arredores de Belém e, dentre outras coisas, eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Definir a paz é até possível. São João 23, numa das suas encíclicas Pacem in Terris, ou seja, paz na terra, ele define a paz como a tranquilidade da ordem. Uma definição bonita, antiquíssima, que remonta à Idade Média, talvez antes, tranquilidade da ordem. Mas nós precisamos dar uma definição bíblica, digamos assim, mais precisa que esta, que é correta, mas é uma definição, digamos, que tem um enfoque sociológico, antropológico, etc. Pode-se definir a paz nos evangelhos? Pode-se definir a paz no Novo Testamento? Bem, a resposta é sim. Eu parto da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 14, porque nesse texto nós temos não uma definição de ordem, mas uma manifestação de paz. Não uma definição, mas um apontamento, digamos assim, da paz que nos evangelhos, que no Novo Testamento não é um conceito, nem um ideal, é uma pessoa. Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 14. Graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Eu vou repetir, porque Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Esse versículo é revolucionário, porque o que é a paz para o cristão? O cristão não responde, o cristão disse o que é? Não. Quem é? Quem é a paz? Para nós cristãos, a paz é uma pessoa. Jesus é a nossa paz. Pronto. É a pessoa dele. Ele não é um mero defensor da paz. Ele não é apenas aquele que nos dá a paz, e vamos ver daqui a pouco em João 14, 27, o que é que ele deixa para todos nós. Ele é a própria paz. Porque nele, a humanidade que estava em inimizade com Deus Pai, se reconciliou com o Pai. Cristo pacifica a humanidade com Deus e Deus com a humanidade, na condição de ponte, na condição de mediador. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto Deus se nos dá a conhecer, se nos revela o Pai. Disse Filipe, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus olha para Filipe e diz: como mostra-nos o Pai? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a paz que o Pai traz para a humanidade. Somente com o seu sangue derramado na cruz, Ele, nossa paz, pacifica as relações outrora estremecidas, até então
completamente desligadas entre Deus e a humanidade mediante o pecado de Adão e tudo o que se seguiu até o mistério do Calvário, o mistério da pacificação. Agora vamos avançar porque o mundo defende a paz. Sim. As pessoas que não acreditam em Deus defendem também a paz. Se existe um lugar comum, entre aspas, que agrada a todo ser humano, é a paz. Quem é que não quer? Todos querem, até o diabo quer. Eu vou explicar que até o diabo quer, porque Jesus vai dizer daqui a pouco uma frase surpreendente, já vá abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versos de 51 a 53, porque você vai cair de costas, viu? Uma certa paz o diabo quer. Uma certa paz Jesus não quer. Pois bem, então agora vejamos em João capítulo 14, versículo 27, não por acaso o capítulo em que Jesus também promete a vinda do Espírito Santo. Escutem só a frase de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito desse dom que ele veio trazer. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. Então aqui nós já temos dois tipos de paz. A paz de Jesus, a minha paz, e a paz do mundo. Jesus dá a paz dele de uma forma, o mundo dá a paz dele de outra forma. Então cuidado com essa palavrinha paz. Vamos viver em paz. E a coisa não é bem assim. Vamos conversar mais um pouquinho para ver o que é que você entende por paz. E depois eu vou dizer o que é que eu entendo por paz. Eu, como cristão, já digo, Ele é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14. Ele é a nossa paz. Portanto, o meu conceito de paz, minha noção de paz, eu cristão, é Jesus. Entenda-se Jesus, a pessoa dele, o ensinamento dele, o evangelho dele. Essa é a paz. A paz, portanto, está circunscrita na pessoa dele, nos lábios dele, no ensinamento dele, nos evangelhos dele. Ah, claro. Quer viver em paz? Você tem o seu conceito de paz? Respeito. Da mesma forma que eu exijo que você respeite a minha noção de paz. Ele é a nossa paz. Efésios 2,14. É uma pessoa. Não é um mero, vamos aqui fazer um ajeitadinho, um escondidinho, como se faz na cozinha, um escondidinho, e aí a gente vai vivendo pacificamente. A coisa não é bem assim. Outro texto que vai nos ajudar a compreender que paz é essa que Jesus nos traz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. João capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Para que tenhais a paz em mim. Não é a paz na família. Não. Aliás, daqui a pouco você vai ouvir uma frase tremenda de Jesus que eu recomendo que você se sente, senão vai cair de costas. Não, a paz entre esposo e esposa. Bem, deve-se buscar, desde que, se um deles crê em Jesus, paz em Jesus. João 16, 33. Referi-vos essas coisas, para que tenhais a paz em mim. A paz que Jesus veio nos dar, eu vos deixo a minha paz, é a paz nele. A paz na palavra dele. A paz na vontade dele. A paz nas exigências dele. A paz nos critérios dele. Esses são os moldes, esses são os limites para viver em paz com todo mundo para o cristão. O bispo foi claro. Mas agora eu pedi a você para se sentar, para você não cair de costas. Porque Jesus, em outra ocasião, Lucas capítulo 12, versos de 51 a 53, vai dizer algo surpreendente. Com a palavra, a nossa paz. Julgais que eu vim trazer paz à terra? Não, digo-vos.
mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas contra 3. 3 contra 2. 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Jesus não veio trazer paz à terra. Jesus veio trazer separação. Para você que pensa que família é tudo, que é a coisa mais importante do mundo, se eu fosse você, eu não repetia com frequência essa frase, não, minha amiga, meu amigo. Vamos então agora juntar as frases de Jesus. Primeiro, ele é a nossa paz, Efésios 2,14. Depois, deixo-vos a paz, a minha paz. Não vos dou como o mundo a dá. Depois, para que tenhais a paz em mim. João 16:33. Isso significa que a paz de Jesus é uma e a paz do mundo é outra. Então agora vamos entender por que Jesus não veio trazer paz à terra. Ele não veio trazer a paz do mundo. A paz do mundo, sabe o que é? Ela procura conjugar os inconjugáveis, juntar os inseparáveis, tentar fazer com que convivam pacificamente luz e trevas, Deus e o diabo, o pecado e a graça. Isso é incompatível. Eu sou a luz do mundo, o demônio é chamado de príncipe das trevas. Brilha a vossa luz, mas o demônio é príncipe das trevas. Como é que no mesmo ambiente podem coexistir luz e trevas? Portanto, há um determinado tipo de paz que não agrada a Deus. Vou dar um exemplo. A mãe cristã católica, que não admite palavrões dentro de casa, imoralidades, indecências, músicas depravadas, filmes imorais, lascivos. E aí vem um filho que não é de Deus, mãe, vá, deixa, a senhora é muito radical, etc. Tá bem, meu filho, para eu não brigar com você, vamos viver em paz, assista o que quiser, faça o que quiser, beba, se drogue, traga seus amigos para dentro de casa. O importante é viver em paz com você. Eu não vim trazer paz até. Essa não. Eu vim trazer separação. Quem é de Cristo tem suas posições bem claras, tem suas posturas bem definidas, tem seus critérios bem claros, tem suas exigências bem definidas. A namorada cristã que diz para o seu namorado, nosso namoro tem que ser puro, eu não vou me entregar a você antes do casamento. Caso contrário, a gente acaba o namoro. Aí ele começa a dar investidas nela, de todos os jeitos para seduzi-la antes do casamento. E ela, para viver em paz com ele, se entrega. Eu não vim trazer esse tipo de paz, eu vim trazer separação. Mas se eu não me entregar, ele não vai ficar comigo. Acaba o namoro, infeliz. Assim você vai agradar a nosso Senhor. Assim você vai estar em paz com ele, para que tenhais paz em mim. Qualquer tipo de concessão que o cristão fizer para o pecado, para a indecência, para a imoralidade, para a corrupção, para a patifaria, ele vai estar fazendo a paz do mundo. Eu não vim trazer paz à terra. O exemplo que ele dá dentro da mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2, 2 contra 3, essa e esse são de oração, temem a Deus, leem a Escritura, rezam, procuram viver santamente, e já esses 2 aqui, eles são do mundo, as práticas deles, os palavrões deles, as vidas indecentes, etc. É óbvio que tem que haver um confronto, é óbvio que tem que haver uma reação. O cristão, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. O cristão não deve brigar com ninguém, por outro lado, ele não pode abrir mão dos seus princípios. Ele não pode dizer, eu concordo com a sua maneira de pensar e de agir, e sendo a maneira de pensar e de agir dele, de uma pessoa pecaminosa, de uma pessoa indecente. O cristão tem que tomar o seu lugar, o cristão tem que ter uma postura. Não quero isso, não aceito isso, tirem isto daqui, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Ele separou.
Se vocês quiserem a vida de licenciosidade, sigam o caminho de vocês, mas não aqui perto. Jesus disse a Judas Iscariotes na última ceia, o que você tem a fazer, faça depressa, e Judas saiu. Portanto, há um certo tipo de paz que, na verdade, é covardia, é abrir mão dos seus princípios, é coexistir pacificamente com o pecado, é acoitar, é fazer vistas grossas. Ora, se é assim, não foi essa paz que eu vim trazer, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer separação, ou seja, tome uma posição como cristão, se imponha aí no seu terreiro, na sua competência, na sua jurisdição, naquilo que lhe cabe. Não quero isso, não aceito aquilo, e se tais pessoas nesse ambiente, nessa prática, querem, eu vou me afastar, vou me distanciar, tenho que tomar uma posição, eu tenho que ser uma pessoa separada. Pronto, aqui está a explicação de Lucas 12, 51 a 53. Porque Jesus não veio trazer paz à terra. Jesus não veio trazer a paz da terra à terra. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá. Portanto, o tema da paz, na Escritura, é mais exigente do que muitas pessoas pensam. Nós temos que viver em paz com todo mundo. Minha senhora, não diga uma besteira dessa antes de ouvir os textos que eu tenho reservado para a senhora no segundo bloco. Esses já são para deixar a senhora de cabelo arrepiado, mas tem mais coisa bonita da paz de Jesus, que é de uma exigência tremenda. A paz de Jesus para a senhora. Vamos agora para o segundo bloco, depois vocês mandem suas perguntas e depois da exposição de alguns textos da Escritura, vamos tentar responder às suas colocações. Um grande abraço, até daqui a pouco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Terminou o primeiro intervalo, estamos entrando no segundo bloco do nosso encontro, o programa Eclésia, nosso compromisso semanal todas as terças, das 7h30 às 8h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter feito sua inscrição nos nossos canais, estão aparecendo aí debaixo da sua tela. Peço a você que se inscreva, que você divulgue, que você replique, que você anuncie para todos, que todas as terças à noite nós estamos aqui tratando assuntos de grande relevo para a nossa fé católica apostólica romana. O tema do nosso programa hoje é a paz de Cristo. Cristo, nossa paz. Agora é preciso retomar o argumento citando alguns outros textos do Novo Testamento para matizar, para tornar mais clara a abordagem do primeiro bloco. E o texto que eu escolhi é Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz o seguinte: se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. O texto é muito feliz. Se for possível. A paz só é possível quando as duas partes, duas ou mais partes, mas vamos colocar duas partes, a paz entre esposo e esposa, a paz entre vizinhos, a paz entre colegas de trabalho, a paz entre patrão e empregado, a paz entre pessoas da mesma sociedade, só é possível se as duas partes tiverem um mínimo de consenso a respeito dessa realidade. Por isso, esse texto é imprescindível. Nunca diga paz a todo custo. Não, senhor. Paz a todo custo, não. A qualquer custo. Ao custo da sua fé? Paz a custo dos princípios que você professa? Ou seja, eu quero a paz, ainda que para isso eu tenha que abrir mão da minha formação cristã, dos meus princípios, da minha fé em Jesus? Paz a todo custo, não. Nem vem que não tem. Romanos 12, 18. Eu vou repetir bem devagar. Bíblia para nós é norma de conduta. Se for possível. Quanto depender de vós, viver em paz com todos. A paz não é um caminho apenas daqui para a pessoa, para agradar aquela pessoa no que ela quer.
Vem, aquilo que você quiser eu vou atender. O que você pensar eu vou concordar. O que você quiser fazer comigo eu vou balançar a cabeça como catenga. Epa, alto lá. Quanto possível, no que depender de vós, viver em paz com todos. Você percebeu? Quanto possível. Chega uma pessoa e diz para você, olha, eu quero viver em paz com você, agora eu vou lhe dar uma surra todos os dias, quebrar suas costelas, fratura exposta, etc. Você vai ser o meu saco de pancada. Claro que eu estou dando um exemplo absurdo. E a pessoa concorda com ela. Tá bem, pode bater em mim. Não. Quanto possível. Esses seus termos para conviver comigo pacificamente, segundo você, isso não é possível. Isso não é possível. Quanto possível. Então, a possibilidade, ela tem que se adequar a essas normas, a esses princípios. Ah, mas a outra pessoa não concorda, não aceita. Então, não é possível. Siga seu caminho, que eu sigo o meu caminho. Quanto possível. Depois, Romanos 12, 18. Quanto depender de vós. Tem coisas que dependem de nós. Tem outras que só dependem de Cristo. Ah, isso daqui não depende de mim, porque o Senhor diz para eu não mentir. Você quer viver em paz comigo para que eu viva mentindo. Não posso porque não depende de mim. Depende do meu Senhor. Portanto, há determinadas coisas na nossa vida que não dependem de nós. Mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher ou o homem do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Isso não depende de mim. Portanto, minha norma de conduta, eu não posso barganhar, eu não posso fugir, eu não posso me distanciar. Isso não depende de mim. Quanto possível, no que depender de vós, viver em paz com todos. Perceberam a perfeição da frase? Perceberam como é exigente a paz de Cristo? Você decorou. Ah, não gosta de decorar textos da Bíblia? Faça um esforço, por favor. Eu acho que essas normas, eu acho que esses ensinamentos bem assimilados vão trazer muita paz para você. Ignorá-los, fazer pouco caso deles, desmerecê-los, você vai encontrar muito sofrimento na sua vida. Eu posso repetir Romanos capítulo 12, versículo 18? Quanto possível, no que depender de vós, viver em paz com todos. Quer viver em paz comigo? Lembre-se, vamos ver se as suas exigências, vamos ver se suas propostas, vamos ver se o seu pensamento batem com os meus princípios e aí, se possível, no que depender de mim. Ou seja, a convivência pacífica com os cristãos tem que atender a esses requisitos. Bem, em Efésios capítulo 4, versículo 3, o mesmo apóstolo dá uma outra bomba. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. E o Espírito, aqui é o Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho. Unidade do Espírito. Onde está o Espírito Santo, não está o espírito de porco. Os frutos do Espírito de que fala o apóstolo Paulo, e a propósito, é preciso que nós citemos com todas as letras o que diz o mesmo apóstolo a respeito das obras da carne e a respeito das obras do Espírito. Carta de São Paulo aos Gálatas, precisamente capítulo 5, versículos de 22 a 23. Aqui estão os sinais que indicam se é possível você viver em paz naquela casa, naquele namoro, naquele ambiente de trabalho. Atenção, por favor, Efésios 4:3.
sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você vai descobrir agora os frutos do Espírito, esse Espírito que nos vincula no vínculo da paz de Cristo. Quais são os sinais? Você descobre na hora. Aqui dá para viver em paz com essas pessoas. Mas também daqui a pouco você vai descobrir, aqui não tem condições de viver em paz com essas pessoas. Primeiro, aqueles sinais que indicam, ainda que aquela pessoa não professe a religião que eu professo, ainda que ela não creia naquilo em que creio, mas dá para viver pacificamente com ela. Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não importa quem esteja envolvido. Se não tem religião, o ideal é que tenha. Se ainda não está convertida a Cristo, mas a convivência com ela possibilita esses frutos. Aí sim, aquilo que Romanos 12, 18 diz, se possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos. Agora, aqui estão os sinais que indicam, não dá para viver em paz aqui com essas pessoas, porque aqui não há o vínculo do Espírito, aqui tem outro Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 20. As obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Pronto. Aqui não tem condição de viver em paz. Porque viver em paz com essas pessoas significa contaminar-se com elas. E o risco de você trair Cristo Jesus é enorme, é imenso. O risco de pecar, o risco da condenação eterna. Aqui não dá para viver em paz. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Acrescento Colossenses capítulo 3, versículo 15. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo. Paz de Cristo. Eu vos deixo a paz, mas eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. O mundo tem esse conceito de paz. Não, você tem que aceitar todo mundo. Você tem que aceitar as pessoas como elas são. Certo, mas o pecado não é delas. O pecado é uma sobreposição. Eu não sou obrigado a aceitar o pecado de ninguém. Eu sou obrigado a aceitar as pessoas como elas são. E elas são imagem e semelhança de Deus. O pecado não faz parte do ser. O pecado faz parte do estar. Ah, eu sou pecador. É melhor dizer eu estou pecador? Porque você pode romper com o pecado, por favor. E, finalmente, o último texto, antes de partirmos para as respostas às perguntas, Tiago, capítulo 3, versículo 18. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Não pode haver justiça sem a paz e a recíproca também é verdadeira. No Salmo 68, versículo 10, a Escritura diz: amor e verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Portanto, essas 4 damas, elas caminham juntas. Salmo 64, versículo 11. Amor e verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Nunca fale de justiça sem falar de paz. E a recíproca também é verdadeira. Depois desses exigentes textos da Escritura, vamos tentar responder, ainda temos 4 minutos antes do encerramento do segundo bloco, algumas perguntas.
Uma jovem faz a seguinte pergunta: como anunciar a verdadeira paz ao mundo sem o famoso conceito da paz mundial? Bem, eu confesso que nem sei exatamente o que significa o conceito de paz mundial, mas deve ser alguma coisa bem irênica, isto é, bem diluída, onde cada um pense do jeito que quiser, haja do jeito que quiser, ninguém pode impor valores aos outros, tudo é permitido, tudo é válido, etc. Essa é a paz mundial? Não é a paz de Cristo. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O cristão não pode anunciar outra paz. O cristão não tem o direito, nem o dever. Aliás, ele está proibido de anunciar uma paz diferente daquela que é, por favor, eu já citei e repito, Efésios 2, de 13 a 14. Ele é a nossa paz. O cristão não anuncia outra paz. O cristão anuncia Jesus. Ele é a nossa paz. E quando eu digo Jesus, quando São Paulo diz Jesus, Efésios 2, 14, é o Evangelho de Jesus, é a doutrina de Jesus, é o pensamento de Jesus, é a pessoa de Jesus, é a graça de Jesus, é o sangue de Jesus, é a salvação trazida por Jesus. Segunda pergunta, agora é um jovem: como discernir o momento de dar a outra face e o momento de ir para o conflito, para o confronto? Na verdade, oferecer a outra face já é um confronto. Lembram quando Jesus disse, quando alguém esbofetear a tua face, oferece a outra. Jesus levou um tapa no capítulo 18 do Evangelho segundo João. E ele partiu para o confronto, só que partiu assim: se eu errei, diga-me onde eu errei. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? O soldado deu um tapa em Jesus, quando Jesus respondeu ao sumo sacerdote. É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus partiu para o conflito. O conflito deve existir sempre que há uma afronta aos nossos princípios, um desrespeito à nossa pessoa, à nossa dignidade, à nossa fé. E temos o direito, o dever sagrado de defendê-los a todo custo. Todo custo, entenda-se, a imitação de Jesus. Jesus mostrou a outra face. O que é mostrar a outra face? Não é ser saco de pancada, não é bater. A outra face é a reação na justiça e na verdade diante de uma agressão injusta sofrida. O cristão tem a obrigação de reagir diante da injustiça, na hora. E isso é mostrar a outra face. E isso é conflito mesmo. Se eu errei, mostre-me o erro. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Então, quando Jesus diz: ofereça a outra face, Jesus não está dizendo para sermos palermas, bestas, idiotas ou sacos de pancada. Não. A outra face é a reação enérgica, caridosa, é verdade, mas na justiça, na verdade, diante de uma injustiça sofrida. Ele é o nosso modelo. Se eu errei, mostre-me o erro, disse Jesus depois de levar um tapa. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Ou seja, eu não aceito aquilo que você me fez. Não posso acolher pacificamente. Eu não sou saco de pancada. Mostre onde eu errei. Agora, se eu não errei, não é justo aquilo que você está fazendo. Eu quero agora te dar uma dica muito importante, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui. O programa Eclésia, em nosso site, você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na rede Século XXI, bem como muitas homilias e muitos outros assuntos, muitos outros vídeos. E pode deixar também o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Está terminando mais um bloco. No último bloco, continuaremos a responder as perguntas que não param de chegar. Um grande abraço. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Segundo intervalo do nosso encontro semanal. Está começando o último bloco do nosso programa Eclésia. Hoje dedicado ao argumento de Cristo Jesus, aquele que é a nossa paz. A paz de Cristo. A paz de Cristo é o tema desse programa. Eu quero agradecer a todos os sócios, mais uma vez, da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e suas doações. Graças a Deus, esse programa que está sendo
realizado aqui em Brasília está chegando aí na sua casa, em todos os ambientes do mundo, por que não dizer? E isso é fruto da sua generosidade. É uma despesa grande para manter essa estrutura aqui, dentre muitas outras despesas da nossa querida Associação do Senhor Jesus. Além disso, temos o nosso projeto, materialmente falando, em andamento mais ambicioso, a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Você que é nosso sócio, eu faço um apelo, seja fiel na sua doação, seja pontual, porque a associação é de Jesus, como diz o Padre Eduardo, mas é também sua. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, eu lhe faço um apelo. Faça sua doação pelo Pix, que aparece aí na sua tela. É simples, é fácil de doar e você vai ajudar a associação na missão de evangelizar, agora concretizando o sonho ambicioso, santamente falando, que é a conclusão da nossa igreja, que está em andamento já há tantos anos. Ajude-nos, por favor. Nesse último bloco, antes de respondermos as perguntas, nós vamos agora fazer Jesus faz uma relação muito, muito interessante entre a paz e o sal. O que é que a paz de Cristo tem a ver com o sal, pelo amor de Deus? Essa associação não aparece no Evangelho segundo Mateus, não. Mas aparece no Evangelho segundo Marcos. Só no Evangelho segundo Marcos nós temos essa frase de Jesus. E ela precisa ser explorada, porque além dos vários textos da Escritura que vimos no primeiro bloco e no segundo bloco, esse texto nos ajuda a entender quão exigente é a paz de Cristo. Na verdade, a paz que é Ele mesmo, Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele é a nossa paz. Então, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 50. O sal é boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Sal é um elemento da natureza que tem 3 finalidades. A primeira, a mais óbvia, a mais evidente, que qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de culinária sabe qual é o uso do sal na cozinha. Dá sabor. Quando o sal se torna insípido, isto é, sem sabor, para que ele serve, diz Jesus em outra ocasião? Para ser pisado pelas pessoas. Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Portanto, o papel do sal é saborear, como o papel do cristão é dar sabor para o mundo daquilo que ele carrega consigo. A palavra sabor tem a mesma raiz da palavra sabedoria. Sapo, sapores. Sabiam que sabedoria vem de sabor? Sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. O cristão que saboreia Cristo. E o mundo que vê o cristão viver de forma coerente com a sua fé. O mundo saboreia. Ainda que não se converta no primeiro momento, mas ele diz, puxa, como é bom, bonito, interessante, como é chamativo, como é bom de ver, como é bom ver um cristão que vive de acordo com a fé que ele professa. Ainda que eu ainda não professe, mas pelo menos ele é coerente com aquilo em que ele acredita. Ele é coerente com os princípios que ele professa. Ele procura viver de acordo com os parâmetros da religião dele. É assim que o sal, digamos assim, tempera o alimento. O cristão tempera o mundo. O cristão dá sabor ao mundo. Já quando o sal perde o sabor, ou seja, quando ele vive de forma incoerente, é um cristão para quem os princípios da fé dele nada dizem, é um cristão somente de nome, é um cristão somente de aparência, perdeu o sabor. Levado pelo mundo, vive mundanamente, perdeu o sabor. Segundo papel, segunda finalidade do sal, conservar. Terceira,
preservar. Conservar é diferente de preservar, viu? O papel do sal conserva. Conservação significa alguma coisa interior. Há determinados alimentos que, se você coloca na geladeira, eles se conservam até um certo tempo. Se você não colocar, eles apodrecem, eles murcham, eles perdem o sabor, eles se deterioram, eles perdem a sua constituição original e não resta a você senão jogar fora. Conservação é algo de dentro. Preservação é defender-se de algo que está fora, que vem de fora. Uma carne numa feira, num açougue em que você coloca muito sal, um peixe, enfim, nenhuma mosca chega perto, nenhum animal chega perto. Como que defende, é uma blindagem. O papel do sal é conservar, o papel do sal é preservar. O cristão que conserva a sua fé, esse vive em paz com os outros e não permitem que os outros agridam a sua fé. Ele conserva a sua fé, conserva os meus princípios, não abro mão da minha fé, dos mandamentos que norteiam a minha vida. Conservo os meus princípios, o meu pudor, a minha decência, a minha intimidade, minha privacidade. Ou seja, eu não apodreço interiormente. Preservar significa os ataques que vêm de fora, eu já tomo os devidos cuidados. Os dardos inflamados do maligno. Preservar significa tomar os devidos cuidados para que o mundo não deteriore a família, a educação dos filhos, os seus princípios, a sua privacidade, o seu mundo de santidade. Percebeu aqui como é que se vive em paz com as pessoas? Percebeu aqui como é que a gente deve viver em paz com as pessoas? Se a sua vida, convivendo com quem quer que seja, não é salgada e você não se preserva, nem preserva a sua intimidade, nem preserva a sua fé, nem preserva os seus princípios, nem preserva a sua história, os seus valores, o sal está perdendo o sabor. E aí você vai fazer a paz, vai viver em paz não com Cristo, mas com o mundo. Perdeu o sabor. É católico só de nome, ali de católico não tem nada. Ali é aquele tipo de música, aquele tipo de fotografia, aquele tipo de hábito, aquele tipo de ambiente, aquele tipo de circunstância. De catolicismo não tem mais nada, deteriorou, apodreceu, não tem mais sabor. Você conversa com aquela pessoa, não se fala de Deus, é dinheiro, é porcaria de vaidade, dos bens deste mundo. Você não descobre Cristo conversando com aquela pessoa, é só, desculpe, bobagem, futilidades. Ali de preservação não tem mais nada, de conservação também. E você sabe que um ambiente que não é preservado, vem os inimigos de fora, vem mosca, vem formiga, vem animal, vem mosquito, vem tudo em cima daquela comida. Não está protegida. Papel do sal? Dá sabor. Preservar e conservar. Ah, se nós entendermos isso. Agora você entende porque o sal, em Marcos 9,50, foi colocado por Jesus pertinho da paz. Quer viver em paz com as pessoas? Preserve você, sua intimidade, sua privacidade, sua família, seus filhos, dos ataques do inimigo. Aqui não. Não venha com essa porque eu sei reagir, sei me posicionar. Seja confrontando-me, tirem isto daqui, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Como disse Jesus, defendendo, protegendo o templo que estava sendo profanado, ou então simplesmente me afastando. Afastar-se de certas pessoas, manter distância delas. É uma forma também de você se preservar. Temos mais uma pergunta aqui, parece-me. Estamos a quase 7 minutos do final. Vamos tentar responder a essas perguntas. Se a paz é um jovem, se a paz é uma pessoa e esta pessoa é o próprio Cristo, como mantê-lo em mim e fazê-lo transbordar? Bem, a resposta é pela fé.
Ou seja, São Paulo diz isso de forma muito bonita, numa de suas cartas, no capítulo Gálatas, capítulo 2, versículos de 19 a 20. Aqui está, querido jovem, a resposta à sua pergunta. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus. É respirar a fé em Cristo. Viver pela fé é viver animado pelos princípios que a norteiam. Cristo transborda na vida de uma pessoa. Repare que a frase forte do apóstolo, eu acho que esse é o versículo ideal para responder a sua pergunta, meu filho. Transborda Cristo quando o apóstolo diz, e a gente pode dizer na nossa vida, isso é uma verdade. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Meus pensamentos segundo os de Cristo, minhas palavras segundo a doutrina de Cristo, minha conduta regulada pela doutrina de Cristo. Temo a Cristo, meu Senhor, meu Salvador, em todos os acontecimentos e momentos da minha vida. Acho, querido jovem, que eu respondi, e se respondi algo de certo foi por causa da palavra de Deus, Gálatas capítulo 2, versículos de 20 a 21. Acho que a última pergunta é de uma jovem, e é daqui de Brasília. No ambiente conflituoso, como conservar a paz de Jesus no coração? Minha filha, há determinadas convivências conflituosas que é possível viver com um certo respeito. A sociabilidade exige que um pingo de educação, de boa vontade também, de respeito pela dignidade e pela integridade do outro, existam. Caso contrário, o ambiente se torna, desculpe a expressão, um inferno. Portanto, se as duas partes, ou as partes envolvidas, não se obrigam a respeitar determinadas regras básicas, boa educação, bom trato, etc., para a obtenção do objetivo a que se propõe aquele grupo, aí não há condições de conviver no conflito com arenga, com fofoca, com agressões, com insultos. Isso pode chegar às vias de fato. Portanto, independente da fé ou das convicções religiosas que existem e são muitas entre as pessoas numa sociedade tão pluralista como a nossa, certas normas de educação, de respeito, de bom senso, enfim, de sociabilidade, de civismo, elas são necessárias. Caso contrário, não tem condições. Isso não é somente quando tem um cristão envolvido. Mas não havendo isso e se determinadas pessoas começam a provocar você, a insinuar, a dizer charada, a agredir, a hostilizar você por causa da sua fé, dos princípios que norteiam a sua religião, aquilo que você considera como sagrado, aí não tem condições nenhuma de uma convivência pacífica. E é preciso que o cristão não abra mão jamais desses princípios. Assim como nós respeitamos o que as pessoas pensam, nós também exigimos que as pessoas respeitem aquilo em que acreditamos, aqueles valores que nós consideramos sagrados. Sobre isso, tem um texto da 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. E reparem como o texto termina: dessa gente afasta-te. Dessa gente, afasta-te. Há situações, há determinadas pessoas em que não há possibilidade de conviver pacificamente com elas. Tamanha a maldade, a malícia, a perversidade, a imoralidade, tamanhas as provocações. Aí, nesse caso, dessa gente, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Está terminando o nosso programa.
Eu desejo a você uma semana abençoada. Na próxima terça-feira, convido você a estar conosco. Quero lembrar a você que eu também estou no Instagram. Convido você a me seguir e assim ter acesso a conteúdos exclusivos que eu posto lá todos os dias. Quer dizer, eu não, é uma alma generosa que me ajuda a fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso, não. Siga @Dom José Falcão Oficial para receber no seu feed tudo aquilo que eu postar. E aceite a minha bênção. E peço a você orações pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, por todos os fiéis da Santa Igreja, pela paz do mundo inteiro. E assegurando a minha bênção, eu entrego você aos braços de Nossa Senhora e peço a você que não deixe de nos assistir. Esteja conosco. Na próxima semana, se Deus quiser, aqui estaremos. Deus cúmulo de bênçãos à sua vida. Até lá, se Deus quiser.